Vamos ouvir a palavra do Senhor. Esta manhã está conosco o pastor Elias Santana, amém? E pastor Elias vai nos transmitir a palavra do Senhor. Então, que o meu coração, que o teu coração possam estar voltados ao conhecimento, ao crescimento da palavra do Senhor. Pastor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Uma alegria estarmos aqui nessa manhã para mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Como Deus nos tem abençoado, né? Na Escola Bíblica Dominical. A última vez que eu estive aqui, os bancos todos estavam vazios, né? É meio estranho você falar a igreja com os bancos vazios. Eu sei que os irmãos estavam acompanhando lá na live em suas casas, né? Mas é bem melhor assim, quando você pode olhar e ver as pessoas aqui, né? Que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom estarmos na presença do Senhor. Queridos, abra sua revista nessa manhã, na página de número... Deixa eu só abrir a minha aqui. Página de número 60. Hoje nós vamos falar sobre a festa do Purim. Página 60. Amados, nós estudamos até agora as festas que estavam descritas lá no Pentateuco, as festas que Deus trouxe para o povo judeu. As festas que nós estudamos, o primeiro bloco de festas, a Páscoa, os pães asmos e as festas das primícias, que trazem a lembrança exatamente o sacrifício de Jesus, seu sepultamento e sua ressurreição. Nós estudamos a festa do Pentecoste, que ocorre exatamente 50 dias após a festa das primícias, não é isso? E ela representa exatamente o momento de fundação da igreja, o momento do surgimento da igreja, da era da igreja. E nós vimos também um outro grupo de festas. Muito obrigado, meu querido. O outro bloco de festas, o primeiro bloco ocorre no primeiro mês, o mês de Nissan, o mês de Adib. E já no sétimo mês, no mês de Tishrei, acontece um outro grupo de festas, esse grupo já com um teor mais escatológico, que é a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur e a festa dos tabernáculos, que nós vimos aqui na semana passada. Essas festas elas já têm um sentido mais escatológico para a igreja. Né? A festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja, o dia do Yom Kippur para a grande tribulação, né? O final ali da grande tribulação, e a festa das trombetas aponta exatamente para o reino milenar de Cristo. Nós vimos que Deus, ao estabelecer essas festas, ao estabelecer essas datas, o que Deus queria com isso? Primeiro, trazer para Israel a lembrança de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, de tudo aquilo que tinha acontecido com eles. Deus os tirou do Egito, Deus os libertou das garras de Faraó, Deus os levou para uma terra prometida. E Deus queria que isso ficasse gravado na mente daquele povo, que eles jamais se esquecessem dos feitos de Deus para com as suas vidas. E as festas, elas traziam à lembrança esses feitos de Deus. E mais, as festas também apontavam para o futuro de Israel, para aquilo que Deus realizaria no futuro com a nação de Israel. E veja que não somente com a nação de Israel, mas também o futuro do povo de Deus. Para a igreja, essas festas também trazem uma conotação especial. As festas apontavam para Cristo, para o que Deus faria com a humanidade através de Cristo, o sacrifício redentor de Jesus, a missão de Cristo aqui na terra. Tanto é que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz que todas estas coisas eram sombras do que havia de vir, mas que a realidade se encontra em Cristo, a realidade se manifestou em Cristo. Então, estas festas foram festas que Deus estabeleceu para o povo. Deus deu essas festas para o povo. Agora, a festa que nós vamos estudar hoje, e também a próxima festa que vamos estudar na próxima lição, essas não são festas que Deus instituiu para o povo. Essas são festas que o povo estabeleceu para se alegrar diante de Deus.
Foram festas que o próprio povo decretou esses dias como dias festivos, para que eles pudessem estar ali agradecendo a Deus, louvando a Deus, pelo um grande feito que Deus realizara no meio deles. Nós vamos ver que tanto a festa do Purim, como a festa do Hanukkah, que é a próxima festa, né, das dedicações, tanto a festa do Purim como o Hanukkah, elas foram instituídas em momentos de grande livramento de Deus para o povo. Momento em que Deus trouxe um livramento muito grande para Israel. Não é? Então, nós vamos hoje estudar a festa do Purim, aí na sua revista, página 60. Você abrindo aí a página 60 da sua revista, você vai ver os objetivos da lição de hoje. Primeiro objetivo, mostrar a ação salvífica de Deus no cativeiro persa. Então, nós vamos estudar aquele momento em que Deus traz uma libertação para o povo, quando eles estavam ali no reino da Pérsia. Segundo objetivo, explicar as figuras tipológicas se cumprindo em Cristo e em sua igreja. E terceiro, esclarecer que a festa de Purim é uma celebração à vida. Textuário. Textuário diz o seguinte: porque Amã, filho de Amedate, esse nome é complicado de falar, o Agagita, inimigo dos judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte, para assassiná-los e destruí-los. Então, esse versículo é um versículo que traz à tona o contexto da história, né? Toda a história vai girar em torno dessa trama de Amã para a destruição do povo de Deus ali no reino persa. Vamos à leitura bíblica diária, está aí na página 61. Esther, capítulo 9, versículo 21 a 25. Quero lembrar os irmãos que essa festa ela foi instituída no contexto do livro de Esther. Então, o livro de Esther é um livro histórico, né, um dos livros históricos ali do Velho Testamento, e nesse contexto do livro de Esther foi instituída a festa do Purim. Então, o plano de fundo que nós vamos estudar para entender o Purim é exatamente a história de Esther. Então, está aí o texto bíblico no capítulo 9 do livro de Esther, a partir do versículo 21, de 21 a 25. Diz assim: ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, tinha lançado isto é, sorte, para os assassinar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por carta que o mau intento de Amã o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. A verdade prática, ou aquilo que nós devemos assimilar de mais importante ao final desta lição, é a seguinte: a festa do Purim comemora o dia em que Deus mudou a sorte dos judeus, de tristeza para alegria, de morte para a vida. Agora, para a igreja hoje, ela tipifica a redenção da humanidade conquistada na cruz. A redenção da humanidade conquistada na cruz. Vale ressaltar, irmãos, que o que nós vamos trabalhar hoje aqui, o que os nossos irmãos que escreveram a revista, a linha que eles seguiram para essa revista foi a linha da tipologia bíblica. Nós vamos ver aqui que as figuras envolvidas nesse contexto, nessa narrativa do livro de Esther, elas tipificam Cristo e a igreja.
Tipificam Cristo e a igreja. E eu achei interessante a forma como foi colocada aqui, a forma como foram feitas as comparações e as analogias, e de uma forma bíblica e coerente. Porque quando nós olhamos para o texto de Lucas, e eu queria que você abrisse, por gentileza, lá em Lucas, capítulo de número 24, Jesus ele diz que as Escrituras elas falam a respeito dele. Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos. Jesus, quando encontrou aqueles dois homens ali no caminho para Emaús, Jesus ele traz para eles o versículo, aqui no capítulo 24 de Lucas, no versículo de número 27, Jesus diz assim, então, o Lucas escrevendo diz, então iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, a partir desse texto, a gente vê que toda a Escritura do Velho Testamento, ela aponta para Jesus. Não há como entender Cristo e sua missão, Cristo e seu ministério, sem olhar para o Velho Testamento. As pessoas entenderam que Cristo, de fato, era o Messias. Por quê? Porque as profecias e tudo aquilo que fora dito a respeito dele no Velho Testamento se cumpriu nele. Na época de Jesus, muitas pessoas apareceram dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Cristo não foi o único que se manifestou como Salvador. Mas Mateus, ele chama a atenção exatamente para isso, para o fato de as profecias do Velho Testamento estarem se cumprindo em Jesus. Então não há como entender o ministério de Cristo sem olhar para o Velho Testamento. Não há como entender o Novo Testamento sem olhar para o Velho Testamento. E ainda nesse capítulo 24 de Lucas, lá no versículo 44, Jesus, ele, quando aparece aos seus discípulos, ele diz assim, em seguida, Jesus lhes explicou, são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Velho Testamento. É necessário que tudo se cumpra. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que ele vai estar, sim, apontando para Cristo, apontando para a igreja, apontando para tudo aquilo que Deus pretendia fazer com o seu povo. E a forma como fora escrita essa lição, ela nos faz entender que aqui no livro de Esther, Deus também estava aqui revelando seus propósitos futuros, tanto para a nação de Israel como para a igreja. Então vamos lá, a festa do Purim. Nós precisamos entender que quando Israel foi cativo para a Babilônia, quem leva Israel cativo para a Babilônia é Nabucodonosor. E Israel ficou ali no cativeiro por um período de 70 anos. Foram 70 anos de cativeiro ali. A gente sabe que quando Israel sai do cativeiro babilônico, o reino da Babilônia já não pertencia mais aos caldeus. Os medos e os persas já tinham dominado, Ciro já tinha vindo, já tinha avançado e já tinha dominado. Tanto é que sai o decreto de Ciro para que os judeus retornem a Jerusalém. E na primeira leva, com Zorobabel, saem 50 mil judeus, voltando para Jerusalém. Depois, 25 anos depois, com Neemias, sai mais outra leva de judeus, também de volta para Jerusalém. Porém, muitos judeus já estavam estabelecidos ali no reino da Pérsia, naquela região, e não quiseram voltar para Jerusalém. Até porque eles iam voltar para uma terra que estava destruída. Eles iam voltar para uma terra, para um recomeço, e recomeçar é algo muito difícil. E muitos judeus optaram por ficar ali no reino, por permanecer ali. Até porque depois que os babilônios deixaram o poder e vieram os persas, eles passaram a ser tratados de uma forma menos cruel ali por aqueles governantes. Então muitos judeus ficaram ali na região da Pérsia, naquela região ali, morando ali, habitando ali, porque já estavam estabelecidos. Até porque, quando eles foram para o cativeiro, o próprio Deus, lá no livro de Jeremias, diz para eles, vocês vão para o cativeiro, mas vivam suas vidas lá. Casem, deem seus filhos em casamento, plantem, colham, construam casas, habitem ali, vivam suas vidas ali. E muitos viveram suas vidas ali. E como se deram bem ali,
estavam estabelecidos, não quiseram voltar e aí permaneceram ali e não regressaram para Jerusalém. E a história traçada aqui de Esté é exatamente de uma família que resolveu ficar ali, que não retornou para Israel quando do decreto de Ciro. E aqui acontece exatamente 50 anos, aproximadamente 50, 54 anos após ter saído o decreto de Ciro para que os judeus voltassem para Jerusalém. Esses que não voltaram estavam ali na região da Pérsia, e o rei agora era Assuero. O rei era Assuero. Assuero era filho de Dario I e neto de Ciro, neto do rei Ciro, que foi quem decretou a saída do povo para voltar a Jerusalém. E Assuero estava no poder. Assuero era um rei muito poderoso. O reino persa era quem dominava toda aquela região. Eram 127 províncias sob o domínio de Assuero. E era um rei que gostava muito de fazer festas. Assuero gostava muito de festas. Aliás, os reis persas gostavam muito de festas, de fazer banquetes. E, normalmente, nesses banquetes, eles acertavam como eles iam se preparar para invadir algum território inimigo, se preparar para a guerra. Eles aproveitavam essa reunião para isso. A primeira festa que Assuero fez, ela durou 180 dias. Foi para mostrar o seu reino a todos os seus príncipes, a todos aqueles que estavam sob o seu domínio. E depois de passados esses 180 dias de festa, Assuero então resolve fazer uma festa só em Suzã, ali na cidade onde ele tinha a sede do seu governo, o seu palácio de inverno, de onde ele governava. Então ele resolveu fazer uma festa para todos os habitantes daquela cidade, e alguns dos seus principais príncipes ali, ou governadores, estavam reunidos com ele ali naquela festa. A festa durou 7 dias. E esse dia ele abriu as portas do palácio, né? A festa no palácio do rei era para os homens, as mulheres se reuniram com a rainha Vasti no palácio das mulheres, também tinha um banquete ali para as mulheres, e a festa durou por um período de 7 dias. No final da festa, no final dos 7 dias, o rei então tem a ideia brilhante de trazer a rainha Vasti, e apresentá-la a todos. Era uma mulher muito linda. Se você ler o texto, você vai ver lá no capítulo 1 do livro de Esté, que Vasti era uma mulher muito bonita, e o rei então resolve apresentá-la para todos, para que todos pudessem vê-la, para que todos pudessem admirar a sua beleza e tudo mais. Então ele manda chamar. A essa altura já estava trêbado, né? 7 dias tomando vinho, já estava trêbado. Então resolve chamar a rainha e trazer a rainha para apresentar a rainha. Só que, para surpresa do rei, Vasti disse o seguinte: não vou. Não vou. Aí, como assim não vai? Primeiro, você é mulher, ele é homem. Se ele falar, você vai. Segundo, ela é seu marido e você é a esposa. Se ele falar, você vai. E terceiro, ele é seu rei. Se ele falar, vai, você tem que ir. Como assim não vou? E ela disse, não vou, e não foi. O rei se sentiu muito ofendido com a atitude de Vasti. O todo-poderoso Assuero olhou para essa atitude e se sentiu desprezado, humilhado pela rainha. Então ele reúne os principais, os sábios ali, e ele resolve então o que nós vamos fazer com a rainha. Que atitude nós vamos tomar contra uma forma de puni-la por essa atitude. Então o que os sábios ali resolveram? Faz o seguinte, a atitude tem que ser exemplar. Porque a partir de agora, todas as mulheres vão olhar para os seus maridos e vão dizer, não faço. O rei chamou a rainha, ela não foi, também não faço. Todas as mulheres agora vão desprezar os seus maridos, vão tratar seus maridos ruim, porque o exemplo de Vasti vai ser seguido dentro das casas. Então a gente tem que tratar Vasti de uma forma exemplar, para que as mulheres saibam onde é o seu lugar. E a ideia foi, vamos destituir Vasti e vamos arrumar o quê? O rei arruma uma rainha melhor. O rei troca, o rei vai arrumar agora uma outra esposa, que seja muito melhor do que Vasti. E assim o rei aceitou a ideia dos seus sábios e destituiu Vasti do trono. Destituiu a rainha Vasti. Nessa primeira fase, nesse primeiro momento, a tipologia que a gente encontra aqui, e seguindo aí o ponto 1 da nossa lição, é exatamente que a festa do Purim, ela aponta para o prenúncio de uma nova aliança.
uma nova aliança. Se nós olharmos para o relacionamento de Deus com a nação de Israel, nós vamos ver que o relacionamento de Deus com a nação de Israel, Deus olhava e tratava como um relacionamento de marido e mulher. Deus sempre olhou para Israel e viu em Israel uma esposa. E o que é pior, uma esposa infiel. Uma esposa infiel. Quando você lê o capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, Deus ali está descrevendo através do profeta que ele um dia encontrou Israel. Israel estava como um aborto. Ele pega essa criança, ele cuida, ele limpa, ele lava, ele dá roupas, ele cuida. E quando ela cresce, ele ama essa criança, essa que agora já não é mais criança, toma como esposa. E depois de dar tudo aquilo que se podia dar para alguém, ela se vira contra ele e o trai, e se envolve com outros deuses, com outras pessoas. Então, Deus sempre olha para o seu relacionamento com Israel e analisa dessa forma. Mas Deus sempre prometeu, e inclusive lá no livro do profeta Oséias, dizendo, olha, eu vou chamar amada aquela que não é amada. Né? Eu vou trazer para perto de mim aquela que vocês acham que eu jamais traria para perto de mim. Então, Deus prometeu trocar e fazer uma aliança nova. Então, quando nós olhamos para esse relacionamento de Assuero e Vasti, nós vemos exatamente a descrição aqui disso. Quando olhamos para Assuero, aqui nós podemos colocá-lo tipologicamente na figura de Deus, sendo todo-poderoso, sendo Senhor de tudo e dominador de todas as coisas, não pelo seu caráter, mas pelo domínio que ele tinha de todas as coisas. E Vasti representa Israel. E Deus sempre quis trazer Israel e mostrar ao mundo o seu poder, a sua graça através de Israel. Deus sempre quis que Israel brilhasse no meio de todos ali, para que, no meio de todas as outras nações, no meio de todos os outros reinos, para que eles pudessem ver a glória de Deus através da nação de Israel. Deus deu a Israel poder, graça, unção, Deus deu tudo que Israel precisava. Deus encontrou Israel, um povo que ninguém dava nada por essa nação, mas Deus fez de Israel uma grande nação exatamente para que ele pudesse se revelar a outras nações através da nação de Israel. Assim como o rei Assuero, ele olha e quer trazer agora a sua rainha e mostrar a todos sua beleza, seu esplendor, para que todos pudessem ver. Só que ela se negou. Israel também não foi diferente. Israel também se negou. E por isso passou o tempo de Israel, assim como passou o tempo de Vasti. Vamos ler aqui, abra sua revista aí, por favor, no ponto 1.1, página 60, diz assim: o Império Persa, nos dias de Ester, se tornou uma superpotência. Seu domínio se estendeu sobre 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia, sob o governo de Assuero, conhecido como Xerxes, filho de Dario. Na figura tipológica, o rei Assuero, em sua posição real, representa Deus no seu governo soberano, ao passo que a rainha Vasti pode ser vista como o primeiro concerto entre Deus e Israel, em que o Rei Eterno queria manifestar a sua glória às nações através da beleza de sua esposa. No entanto, assim como Vasti recusou-se a reverenciar o rei perante os seus súditos, Israel também se recusou a honrar a Deus perante as nações. Sendo assim, Vasti foi expulsa da presença do rei para nunca mais voltar. E o seu reino seria dado a outra que fosse melhor do que ela. Tal fato seria um prenúncio do rompimento da primeira aliança entre Deus e Israel e o anúncio de uma aliança superior que Deus faria agora com a sua igreja. Nesse contexto, a rainha Ester, sendo estrangeira, foi escolhida para o lugar de Vasti, como uma alegoria da igreja, assumindo a posição que anteriormente era exclusiva de Israel. Então, quando a gente olha para a história da igreja de Israel, a gente vê essa tipologia aqui nessa narrativa. Veja que o rei, depois que Vasti vai embora, passado algum tempo, um período de aproximadamente 4 anos, ele resolve se casar de novo. Ele resolve
pensar em casar, em ter uma outra rainha. Então é o momento em que alguns ali dão a ideia, vamos pegar as moças virgens que há na cidade, vamos trazê-las todas para o palácio, todas as moças virgens e bonitas que estão pela cidade, vamos trazê-las e vamos aqui fazer uma espécie de um concurso para que o rei escolha aquela que melhor lhe agrade para tomar o lugar que era de Vasti e se tornar a rainha. Aí nesse momento, nesse contexto aqui entra Mardoqueu, ou Mardocai e Esté. Mardoqueu, o judeu que estava morando ali naquela região, que não voltou com os seus descendentes para Jerusalém, né? Ele tinha uma sobrinha, essa sobrinha chamava-se Radassa, e na língua persa era Esther, Esther significa estrela. Então, Mardoqueu, ele tinha essa sobrinha que ele criara como filha, porque quando seus tios morreram, Esther era muito pequena, era uma criança. Então, ele traz Esther para sua casa e cria essa sua prima como se fosse sua prima, né? Sua sobrinha, sua prima. Né? Foram os tios de Mardoqueu que morreram e deixou a pequena Esther. Então, Mardoqueu, o primo, traz Esther para casa e cria Esther como se fosse sua filha. E é interessante porque Esther também foi escolhida, ou foi levada para o palácio para esse concurso de beleza. Né? E durante o tempo que elas ficaram ali, elas foram entregues a Hegai. Quem era Hegai? Hegai era o camarada que cuidava ali das moças do palácio, era o eunuco que cuidava das mulheres que iam servir ao rei. E Hegai, ele ficou encarregado de preparar essas mulheres agora para serem apresentadas ao rei. E todo o processo de preparação durava 1 ano, 12 meses. Por mais bela e bonita, por mais formosa, por mais esplendorosa que fosse a mulher, ela teria que passar por todo esse processo. Era um processo também de purificação, para depois elas serem apresentadas ao rei. Durante 6 meses, elas eram tratadas com uma espécie de óleo, uma espécie de produtos de beleza, né? A mirra. E depois, durante mais 6 meses, outras especiarias eram trazidas, para que elas pudessem ter ali a sua pele toda preparada, seu corpo todo preparado, para estar diante do rei. Era um processo que durava 1 ano, né? A gente vê hoje que as meninas, quando vão casar, as moças hoje, elas têm o dia da noiva, né? O dia da noiva. Então, elas acordam 4 horas da manhã, entram no salão às 5 horas da manhã, saem do salão às 9 horas da noite, que é a hora que ela vai entrar na igreja para casar. Estou exagerando aqui na hora, mas é mais ou menos isso. E elas passam ali o dia inteiro, num processo de embelezamento, e é produto aqui, é produto ali, passa massa verde na cara, e passa massa preta, tem uns que passam massa amarela, eu não sei como é que é isso, eu não entendo de beleza, irmãos. Por isso que eu sou assim, né? Então, veja, irmãos, tem todo um processo, né? Imagina a mulher que ia casar-se com o rei. Aquela que o rei escolheria tinha um tratamento todo especial, e Hegai tinha que dar esse tratamento, e era durante 1 ano. Ali elas não tinham dia de noiva, elas tinham 1 ano de noiva. Né? Era o ano de noiva. Elas tinham que passar o ano inteiro ali, sob os cuidados de Hegai, para que pudesse estar perfeita para o rei, perfeita para o dia do casamento, para o dia do encontro com o rei. E aqui eu vejo uma analogia interessante que os irmãos fizeram na revista. Eles colocam Hegai como a figura do Espírito Santo, aquele que prepara a igreja. Já que Esther é a figura da igreja, da nova aliança de Deus com a igreja agora, né? Então, Hegai é aquela figura do Espírito Santo, como aquele que prepara a igreja para o encontro com o noivo, para o casamento, né? Para o grande casamento. E quando você lê Efésios, o texto que eu sei que você conhece, Efésios capítulo 5, né? O que diz o apóstolo Paulo? Paulo trata a igreja dessa forma. Né? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, olha o que diz o apóstolo Paulo. Desculpa, Efésios 6. É 6? Não, é 5 mesmo. 5, 25. Maridos, cada um de vós amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e
santificou-se por ela. Versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou qualquer outra impressões, mas santa e inculpável. Veja que o cuidado de Cristo com sua igreja é exatamente para apresentá-la perfeita no dia do encontro com o noivo. E o Espírito Santo é quem faz esse trabalho de santificação. Jesus, quando ele disse lá no capítulo 16 do livro do Evangelho de João, ele disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. E aqui Paulo diz, olha, a igreja é limpa pela palavra. Então o Espírito Santo, ele aplica a palavra na igreja para trazer santificação, trazer pureza, para que a igreja santa possa um dia se encontrar com o seu noivo para a grande festa do casamento, lá na glória, nas festas das bodas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa comparação ela é bem interessante aqui no ponto 1.2, né? Que compara a Hegai com o Espírito Santo. Aí, se você ver aqui, eu quero ler somente na página 62, aí, o último parágrafo do ponto 1.2, né? Diz assim, nessa preparação, encontrou aí? Nesta preparação, havia um preparo criterioso. As jovens ficavam durante 12 meses sendo hidratadas, perfumadas e adornadas para se apresentarem ao rei sem defeito algum. Semelhantemente, é o Espírito Santo que prepara a igreja para se apresentar a Deus como esposa gloriosa e imaculada. Então, a igreja passa por esse processo de santificação, né? Então, interessante, depois de todo esse processo, quem o rei escolhe? Esther. Quem caiu na graça do rei, achou graça diante dos olhos do rei? Esther. Esther foi escolhida. Esther era muito linda, muito bonita, e Esther era aquela pessoa que todos que chegavam perto dela gostavam dela, se agradava dela. Né? E com o rei não foi diferente. Então o rei escolheu Esther para ser a rainha. O próprio rei coroa Esther e faz um banquete, uma grande festa, e Esther então é coroada rainha. Né? Agora Esther, como um tipo da igreja, né? Como um arquétipo da igreja, ela tem uma grande responsabilidade no reino de Assuero. O povo judeu vai entrar agora numa situação difícil aqui, uma situação de perigo de morte. E Esther vai ser um instrumento que Deus vai utilizar exatamente para esse momento, para salvar o seu povo, para trazer libertação. Esther estava sendo colocada naquela posição, naquele momento estratégico, exatamente porque Deus tinha um projeto de salvar o seu povo. E Esther era a parte importante desse projeto. Se você ler o livro de Esther, você não vai encontrar Deus, a palavra Deus, ou o nome Deus, no livro de Esther. Mas você vai ver a ação de Deus em cada capítulo desse livro. Você vai ver Deus nas entrelinhas, Deus agindo, Deus trabalhando como Senhor da história, como Senhor de tudo, como aquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, que tem todas as pessoas, de todas as classes, na palma da sua mão. Seja o rei, seja o mais simples dos servos. Todos estão nas mãos de Deus, a serviço de Deus, para os propósitos de Deus. Para os propósitos de Deus. Isso você encontra no livro de Esther. Então, Esther, ela foi colocada nessa posição. E como um tipo da igreja, nós podemos ver que a igreja também foi colocada neste mundo, neste momento, né, exatamente numa posição estratégica. A igreja está neste mundo para fazer brilhar a luz do Evangelho de Cristo para as pessoas, para trazer salvação a este mundo. E é interessante, porque no momento que Mardoqueu vai procurar Esther para para dizer a ela acerca de tudo que estava sendo tramado para destruir os judeus, ele vai chegar perto dela e ele vai dizer, olha, Deus, foi para esse tempo que você foi colocada aí. E se você não fizer nada, de alguma forma, virá o livramento. Mas não pense você que por estar no palácio você vai escapar. Então a igreja, ela tem também essa responsabilidade. Mas do que olha para Esther, ele diz, a responsabilidade é sua. Você está aí, nessa posição, para esse momento,
com essa responsabilidade. A igreja também foi colocada com essa responsabilidade. Quando a gente lê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, nós vemos a grande comissão de Cristo para a sua igreja. Ele diz, faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A igreja foi comissionada para esses dias. A igreja foi colocada nesse mundo, nesses dias, exatamente com esse propósito de trazer salvação. Trazer salvação a este mundo. Assim como Esther estava ali no reino de Assuero. Quando a gente lê aí no 1.3, Esther, um arquétipo da igreja, diz assim, no decorrer da história, podemos ver a importância de Esther como instrumento divino para a salvação dos judeus no passado. Assim como a igreja atualmente tornou-se agente de Deus para a salvação da humanidade. No caso de Esther, ela deveria arriscar a sua própria vida para salvar o seu povo, conforme a ordem do seu primo Mardoqueu. De fato, esse era o propósito divino em sua vida. E se ela se acovardasse dessas coisas, duas coisas poderiam acontecer. Deus levantaria outro livramento e ela poderia perecer, caso se calasse, descumprindo a vontade de Deus. Então veja que Esther estava numa situação estratégica. Aí continua, esse fato é uma sombra da missão dada por Cristo à igreja, pois ele ordenou aos seus discípulos que pregassem a todo mundo o evangelho. E caso eles se calassem, as próprias pedras clamariam. A igreja poderia perder a sua posição real, como aconteceu com o Israel, representada na figura de Vasti. Por isso, Jesus ensinou aos seus discípulos se prepararem com jejum e oração para anular a ação do inimigo, tal como fez Esther antes de se apresentar perante o rei Assuero. Então, veja que, assim como Esther fora colocada numa posição estratégica, a igreja também foi colocada nesse mundo, em uma posição estratégica. Esther é o instrumento que Deus usaria para salvar o seu povo. A igreja é um instrumento de Deus neste mundo para trazer salvação à humanidade. Deus vai trazer a salvação? Vai, mas Ele vai usar a sua igreja, a minha e a você, para pregar o evangelho, para pregar a palavra, para levar a mensagem da salvação, para que através da igreja as pessoas venham a Cristo e recebam a salvação de Cristo. Amém? É interessante observar que o que aconteceu exatamente para que Israel entrasse numa situação de perigo? Israel, ali os judeus que estavam ali no reino, e principalmente Mardoqueu, ele, como judeu, ele não tinha esse de reverenciar os grandes, as autoridades dali, se curvando para essas autoridades. E havia um homem que o rei colocou numa posição bem estratégica, chamado Amã. Amã, ele conseguiu, aqui o texto bíblico, ele não diz quais foram as razões, os motivos que levaram o rei a colocar Amã nessa posição, mas Amã ele foi colocado numa posição estratégica no reino de Assuero, como o primeiro-ministro do rei. Era alguém muito importante, ele estava acima de todos os príncipes do rei. Entendeu? E o rei baixou um decreto de que onde Amã passasse, todos deveriam reverenciá-lo, assim como reverenciavam o rei. Só que Mardoqueu era essa figura que não se curvava diante de ninguém, né? E quando perguntaram para ele, por que você não se curva diante de Amã? Que Amã já estava olhando atravessado, falando, por que esse sujeito não se curva quando eu passo? Ele disse, eu sou judeu. Eu sou judeu. E é interessante que a gente vai saber que o ódio de Amã não era contra Mardoqueu especificamente. Era contra Mardoqueu? Sim. Mas quando ele olha para Mardoqueu, ele não quer destruir só Mardoqueu. Quando ele descobre que Mardoqueu é judeu, ele quer destruir agora Mardoqueu e quer destruir todo o povo de Mardoqueu, todos os judeus. E por que ele pensava assim? Amã era agagita. Agagita, porque ele era descendente de Agag. E quem era Agag? Agag era um rei amalequita. E se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver que assim que Israel sai do cativeiro egípcio e vai caminhando pelo deserto, Amaleque, o rei dos amalequitas, ele ataca Israel.
e ataca de uma forma covarde. O povo estava caminhando há dias no deserto. O povo estava caminhando há dias no deserto. E ele vem por trás do povo e ataca aqueles que estavam mais no final da fila. De uma forma covarde, e mata a multidão. Então Moisés, ele chama Josué, põe Josué à frente do exército de Israel e parte para a guerra contra os amalequitas. E é aquela guerra que Moisés sobe para o monte para pedir a misericórdia de Deus, porque Israel tinha acabado de sair do cativeiro, irmãos. Você acha que Israel era guerreiro de luta, pronto para a batalha? Os judeus, para lutar, tinha que ter a ajuda de Deus mesmo, porque se Deus não ajudasse, meu filho, Amaleque ia passar por cima igual um trator. Né? Escravo sabia mexer com enxada, talvez, com a foice, com alguma coisa assim, mas espada, Moisés, coitado, suou para treinar esse povo, né? Mas então lá vai eles para a batalha, e Moisés fica no monte, Moisés levanta a mão, enquanto Moisés estava de mãos levantadas, o povo prevalecia, os judeus prevaleciam. Quando Moisés baixava suas mãos, aí Amaleque prevalecia. Então foi quando Ur e Arão, né, um de um lado, outro do outro, seguram os braços de Moisés até o final da batalha, e Israel ganhou a batalha. Terminada a batalha, Deus diz, olha, Moisés, escreve aí, eu vou destruir Amaleque. Vou destruir Amaleque. Eu vou destruir os amalequitas, eles vão sumir da face da terra. Pode anotar aí, eu vou fazer. Passaram uns anos, né? Israel agora tem um rei. Quem é o primeiro rei de Israel? Saul. Então, quando Saul assume o trono, Deus então resolve. Agora é o momento de eu resolver a situação com os amalequitas. Chama Saul e diz, ó, vai lá e mata todo mundo. Não é para sobrar nada, não é para sobrar ninguém, e eu não quero que você pegue nem os despojos deles. Destrói tudo. Saul, né, com seus propósitos, né, ele olha para o que Deus falou, Deus falou para destruir tudo, vamos destruir tudo, né, mas, poxa, o gado é bom, né, vamos trazer esse gado, né, poxa, tem umas coisas interessantes aqui, a gente pode pegar, né, vai que a gente pega aqui e oferece ao Senhor, né, cheio de boas intenções, né, cheio de boas intenções o grande Saul, só que de boa intenção, né, o inferno está cheio, né, Deus não quer boa intenção, Deus quer obediência. E Saul desobedeceu a Deus. Saul tinha que destruir os amalequitas. E ele, mais preocupado em trazer algumas coisas, deixou que alguns amalequitas fugissem e escapassem. Inclusive Agag, o rei dos amalequitas, ele trouxe vivo. E quando Samuel chega lá, que vê tudo aquilo, Samuel se revolta e pega uma espada e mata Agag. E a partir daquele momento, Deus tira Saul de governar. Deus fala, olha, passou, agora eu vou levantar outro rei. Vou levantar outro rei. Então veja que Saul teve a oportunidade de cumprir um propósito de Deus em relação aos amalequitas, mas a desobediência de Saul traria consequências mais tarde para o povo de Deus. Essa meia obediência, né, de Saul, essa obediência pela metade, mais tarde traria suas consequências. E tanto é que agora traz. Aqui está Amã, e Amã é um descendente de Agag, que escapou daquela matança, de alguma forma, né? Mas que guardava em seu coração um ódio terrível contra os judeus. Um ódio terrível contra os judeus. E agora Amã, que é um homem poderoso no reino de Assuero, ele vê a oportunidade dele matar os judeus. Dele destruir os judeus. Destruir, eu quero destruir, quero acabar com esse povo. Né? Pegando o gancho ali no que fez Mardoqueu, né, de não se prostrar diante dele, então ele resolve agora destruir o povo todo. E o que ele faz? Ele então vai e chama os magos ali daquela corte e diz, vamos escolher um dia aqui para a gente poder destruir esse povo. Vamos traçar um plano de destruição e vamos marcar um dia para esse plano acontecer. E lançaram sorte, né? Os magos lançaram sorte, ou seja, lançaram o pur. Pur significa sorte, né? Lançaram o pur nos dias, nos meses do ano, e caiu exatamente como eles queriam, de fato, era escolher o melhor mês, né, para ter a bênção dos deuses deles lá, para poderem fazer isso, implementar o plano e matar os judeus. Então caiu exatamente a sorte como o mês propício e o dia apropriado para que eles pudessem realizar esse plano, o dia 13 do último mês, que é o mês de Adar.
13 do 11º mês, o 12º mês. Então, no 12º mês, no dia 13, seria o dia que foi lançado a sorte, lançado o pur, né? E caiu sobre esse dia como dia especial para que esse plano pudesse ser concretizado. Então, depois de escolhido o dia, Amã, então, agora procura o rei, né? E ele chega para o rei com uma conversinha meio torta, dizendo, olha, rei, tem um povo aqui, ele não diz que povo é, ele não fala o nome do povo, ele não fala, ele conversa meio pela metade. Assuero não era um cara muito ligado nessas coisas, ele queria queria ficar longe dos problemas, né? Até que para resolver a questão com Vasti, né, ele chamou os sábios lá, e quando os sábios falaram, ele, beleza, então vai ser desse jeito mesmo. Gostava muito de pensar, não. Né? Então, quando Amã chega para ele e diz, olha, tem um povo aqui que tem umas leis diferentes da nossa. Esse povo tem umas leis diferentes da nossa, tem uns costumes diferentes dos nossos. E esse povo está espalhado no meio de todas as províncias aqui, são 127 províncias, esse povo está espalhado. Esse povo é um perigo. A gente precisa dar um jeito neles. A gente precisa aniquilar esse povo, matar esse povo. E eu, rei, já estou com uma ideia aqui fantástica para isso. Parafrasear aqui. Inclusive, tem até dinheiro para isso. Amã era um cara muito rico. Sabe o que ele prometeu? Ele falou assim, te dou aqui 150 toneladas de prata. Acho que era isso. Deixa eu ver. Se eu não estou enganado com essa cifra. Né? O ódio de Amã, o alvo de Amã. Aqui, capítulo 3, versículo 9. Se for do agrado do rei, decreta que seja imediatamente aniquilado. Eu depositarei 350 toneladas de prata no tesouro real. Para você ter uma ideia, o tesouro real, isso aqui correspondia a 1/3 do que o tesouro real arrecadava no ano. Então era muito dinheiro, era muita grana que Amã ia trazer para os cofres, né? O rei, né? Seu jeito, né? Não, fica com seu dinheiro aí, mas na verdade, alguns historiadores dizem que Assuero estava precisando de dinheiro porque ele já tinha tentado atacar os gregos, e com a guerra contra os gregos, que ele perdeu essa guerra contra os gregos, ele também perdeu ali muito dinheiro, né? Então, essa oferta seria muito boa para ele, né? Essa grana entrando aí. Então ele diz, não quis nem saber quem era o povo, nem quem era ninguém. Tirou do seu anel, tirou do seu dedo o seu anel e entregou para Amã. Entregando esse anel para Amã, com o selo real, ele estava dizendo, olha, o que você fizer, está feito. Esse povo agora está na tua mão. Amã agora faca e queijo na mão, irmãos. De coração cheio de ódio, ele fez um decreto que no dia 13 do mês de Adar, no 12º mês, todo mundo deveria matar os judeus. E quem matasse o judeu podia lançar a mão dos seus despojos, ou seja, pegar todos os seus bens e tomar para si. Esse foi o decreto. E o decreto de Amã se espalhou por todas as províncias, por todo o reino de Assuero, desde a Etiópia, da Índia até a Etiópia. E agora o povo judeu entrando numa situação de pânico, eles têm um dia marcado para morrer. Tem um dia marcado para morrer. A palavra do rei era a palavra do rei. Se o rei mandou matar, eu amo meu vizinho judeu, mas o rei mandou matar. Então, meu vizinho, guarda aí que dia 3 eu passo aí. Dia 3 eu passo aí. Tem um filme na televisão, não gosto muito de ver esse filme, não. Não sei se alguém já viu aqui, é Noite de Crimes. Trata uma história mais ou menos assim, que tem uma noite que o governo libera para todo mundo matar sem ter nenhuma consequência disso, né? Então sai todo mundo querendo matar todo mundo. Então imagino que foi mais ou menos isso. O decreto era, mas só que aqui é contra o judeu, né? Ele diz assim, vocês estão livres para matar os judeus e para tomar tudo que é deles. Então nesse dia todos os povos estavam de olho nos judeus. Eles iam morrer. Eles iam morrer. Então, o que acontece? Mardoqueu, ele se veste de saco, se veste de cinza, e ele passa a clamar ali, ele passa a chorar, ele passa a lamentar, ele passa a se humilhar, e o povo judeu também entra numa situação difícil, toda a província, inclusive Suzã, entra nessa situação. E aqui tem uma analogia interessante, que é feita no ponto 2, que é a festa do Purim, trazendo essa analogia da batalha entre Cristo e Satanás.
onde Mardoqueu representa exatamente essa figura de Cristo, e Amã representa exatamente essa insurgência do diabo contra Cristo, do diabo contra Deus. Não é? Então veja que, exatamente dentro desse contexto, Mardoqueu ele representa Cristo na sua humilhação, na sua humildade. Quando Mardoqueu procura Ester, o conselho de Ester é: põe o povo para jejuar. Eu não posso entrar na presença do rei a qualquer hora. Ninguém pode entrar na presença do rei a qualquer hora. Para entrar na presença do rei tem que ser chamado. E já faz um mês que o rei não me chama para entrar lá. E ela precisava agora entrar na presença do rei para poder trazer esse fato ao rei. O rei desconhecia que o povo que estava para morrer era o povo de Ester. E ela precisava fazê-lo conhecer isso. É interessante, né, que caiu no último mês do ano. Aí dava um tempo, aí eles estavam no primeiro mês, né, tinham um ano aí para eles se prepararem para se defender, e também para Amã preparar o seu plano, né, para executar o seu plano. Então veja que nesse momento, Mardoqueu aqui, ele representa então essa figura de Cristo, como aquele que estava ali, que veio humilde para sofrer pelo seu povo, para sofrer pelo pecado do seu povo. E aqui, Amã representa exatamente essa insurgência do diabo contra Cristo. O ódio de Amã era tão grande contra Mardoqueu, que um dia, quando ele sai do jantar na casa da rainha Ester, que a Ester, de uma forma estratégica, depois que ela é recebida pelo rei, né, ela marca um primeiro jantar na sua casa e diz: leva Amã. Né? E no primeiro jantar, ela não conta ainda o que estava acontecendo, ela marca um segundo jantar. E quando Amã sai desse primeiro jantar da casa de Ester, ele passa no portão, e quem está na porta lá? Mardoqueu, vestido de cinzas, todo jogado ali, não é? E humilde ali, mas só que Mardoqueu não se curva diante de Amã. Não se curva diante de Amã. Isso revolta Amã. E Amã, então, quando chega em casa, ele fala: olha, eu sou um cara que o rei me exaltou, me colocou numa posição tão alta, e eu sou o único no reino que o rei convida para ir jantar na casa da rainha, no palácio da rainha, mas esse Mardoqueu, esse camarada está me enchendo o saco, ele não consegue, ele não se prostra diante de mim. Aí alguém deu uma ideia para ele: ó, faz uma forca bem grande, e amanhã, quando você for encontrar com o rei, pede para o rei para te autorizar a matar ele, já começa logo por ele, já mata ele logo. Enforca ele, faz uma forca de 20 metros de altura. E ele gostou da ideia. E fez a forca de 20 metros de altura para pendurar Mardoqueu. Né? E ele ia conversar com o rei no dia seguinte para poder matar Mardoqueu. Só que quando ele vai conversar com o rei, na noite anterior, o rei perdeu o sono. E quando o rei perdeu o sono, o que o rei fez? Pediu para ler as crônicas do reino, onde ficavam registrados os acontecimentos importantes do reino. E lá estava constando que um dia, Mardoqueu, à porta do palácio, ouviu 2 guardas combinando de matar o rei. E Mardoqueu, vendo o plano desses guardas, contou esse plano para Ester. Ester contou ao rei, o rei apurou, viu que de fato havia uma conspiração para matá-lo, e ele vai e enforca esses soldados que queriam matá-lo. E ficou isso registrado no livro das crônicas do rei. Só que nada foi feito por Mardoqueu. Nenhum obrigado foi dado para ele, mas ficou registrado ali. Né? Deus providenciou para que o registro ficasse ali, exatamente para esse momento. O rei, sem sono, pediu para ler as crônicas. Quando leram as crônicas, ele encontrou lá esse registro. Ele falou: mas vem cá, o que fizeram para esse Mardoqueu na época? Nada, rei. Mas nenhum obrigado? Nada. Fizeram nada por ele. Ele: não pode ser assim. A gente precisa honrar esse homem. A gente precisa honrar Mardoqueu. E o rei ficou pensando: o que eu faço para honrar Mardoqueu? Já não tinha sono, né? A noite toda. E quando de manhã, né, o rei está lá, quem entra no pátio? Amã, né? Já vem para pedir a cabeça de Mardoqueu, né? Veio cedo para pedir a cabeça de Mardoqueu. Pedir para enforcar Mardoqueu. E quando ele entra lá, o rei diz: quem está aí no pátio? Amã. Amã, vem cá. Amã, o que eu faço, Amã? Eu estou precisando honrar um homem. O que eu posso fazer para honrar uma pessoa? Amã olhou assim: opa, o rei quer honrar alguém? Tem um homem que o rei deseja honrar? Que homem o rei poderia querer honrar mais do que a mim? Eu sou o cara.
Então ele achou, rei, faz o seguinte, pega a sua veste, o seu manto real, aquele que o senhor usa em ocasiões especiais, coloca sobre este homem. Pega uma réplica da sua coroa real, coloca sobre a cabeça dele. Veste suas vestes reais nele. Agora pega o seu cavalo, rei, e coloca esse homem montado sobre o seu cavalo. E pega um dos seus príncipes mais importantes, para que conduza esse homem no meio da cidade, no meio das praças, no meio das ruas, gritando, eis aqui o homem a quem o rei deseja honrar. E todos devem se curvar diante desse homem, rei. O rei, que ideia fantástica, Amã, que ideia, gostei da sua ideia. Pega, faz isso. Pega o Mardoqueu que está sentado lá na porta e faz isso com ele. Não deixa cair uma vírgula do que você falou. Quero que seja desse jeito. E é você quem vai conduzir o camarada pela cidade, gritando, eis o homem a quem o Senhor deseja honrar. Pensa na cara de Amã. Pensa na cara de Amã. Então, irmãos, aqui está a figura de Cristo e de Satanás, e eu acho interessante a analogia que foi feita pelos irmãos. Quando você abre a revista aí na página 63, olha, diz assim, Amã 2.1, Amã contra Mardoqueu, uma insurgência de Satanás contra Cristo. Para entender o ódio de Amã, ele descreve aí a história, né, de onde veio Amã, quem era a sua descendência. Aí no parágrafo 2º ele diz, podemos ver nesse amalequita uma tipologia da prefiguração de satânica contra Cristo, nos seguintes aspectos. A insubmissão real. Assim como Mardoqueu não se prostrou diante de Amã, também Cristo não se prostrou diante de Satanás, em momento algum. Você lembra lá na tentação no deserto? Qual era a proposta de Satanás? Está vendo os reinos aqui? Todos são meus. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Essa era a intenção de Satanás, fazer Cristo prostrar-se diante dele. Não conseguiu. Falsa acusação. A difamação contra os judeus lembra Cristo sendo difamado. Então, da mesma forma como Cristo foi difamado, os judeus também foram, e o próprio Mardoqueu também era difamado por Amã. Veja que há uma semelhança na estratégia que Amã usava e no que o diabo fez em relação a Cristo. E letra C, diferentes leis. Assim como os judeus foram perseguidos por suas leis, os cristãos igualmente sofreriam. Ele olhou e disse, olha, as leis desse povo é diferente da nossa. A gente tem que destruir esse povo, a gente tem que aniquilar esse povo. Né? E Jesus disse que por causa dele, nós também seríamos perseguidos, a sua igreja também seria perseguida. Então, há essa analogia. Agora, Mardoqueu, ele não é simplesmente o símbolo do Cristo que veio humilde para sofrer pelo seu povo, para morrer pelo seu povo. Ele é também a figura do Cristo que foi glorificado. Né? Porque nesse segundo momento a gente vê que a intenção de Amã foi totalmente, Deus chega e muda os planos, e aquele que estava para ser humilhado, Deus o coloca exaltado. Então diz aí no 2.2, a vitória de Mardoqueu contra Amã fala de Cristo vencendo o diabo. Não satisfeito com o dia marcado para exterminar os judeus, Amã tentou antecipar a morte de Mardoqueu por enforcamento. Sua sentença estava certa e o piedoso judeu, que descobriu o atentado contra a vida do soberano, seguia sendo humilhado, com suas vestes rasgadas e coberto de pano de saco e cinza. Mas depois de 3 dias e 3 noites de jejum, Mardoqueu teve a sua fidelidade recompensada e acabou sendo honrado pelo rei, o qual ordenou que Amã montasse no seu cavalo real, vesti-lo com suas vestes reais e com a sua coroa sobre a cabeça, e passeasse pela cidade, dando-lhe a devida honra. No outro parágrafo diz assim, desse modo, encontramos a figura de Cristo em sua humilhação e em sua exaltação, o qual, durante a crucificação, foi humilhado até a morte, todavia, após 3 dias e 3 noites, foi exaltado por Deus e triunfou sobre todos os seus inimigos. Então, aqui está a figura de Cristo.
tanto na sua humilhação e morte, como também na sua exaltação gloriosa. Os 3 dias de jejum decretado ali, representa aqui esses 3 dias em que Cristo passou ali na sua sepultura, mas depois disso ele ressuscita glorioso, venceu a morte, venceu os seus inimigos, né? Triunfou sobre os seus inimigos. E é interessante observar isso, porque agora começa a derrocada de Amã e de seu plano maligno, né? No segundo jantar na casa de Esté, Esté então revela o plano de Amã, e o rei então, né, revoltado com Amã, porque Amã, ele de uma forma, ele ainda tentou se redimir com a rainha, né? Porque a Esté não tinha dito que ela era judia, mas na hora que ela vai revelar o plano dele para o rei, ela diz, olha, querem destruir o meu povo, querem matar o meu povo, e querem matar a mim também. Aí o rei, como assim? Quer matar seu povo e quer matar a rainha? Quem é esse louco? Que quer matar a minha rainha? Quem é o louco? Onde é que esse cara está com a cabeça? Ela diz, é Amã. Rapaz, o rei foi tomado por um ódio tão grande que o rei saiu da sala. Acho que o rei falou, eu vou partir Amã em 2, mas saiu da sala. Quando o rei saiu da sala do banquete, Amã corre para cima da rainha e fala, rainha, por favor, não faça isso, eu não sabia que você era desse povo, não sei o quê. Quando o rei volta, ela está sentada no divã, ele está em cima. Aí o rei falou, oxe, e tu ainda quer partir para cima da minha mulher, na minha cara, você é louco. Nessa hora, os soldados já pegaram a mãe, e alguém chegou para o rei, né? Sempre tem aquele espertinho, né, que sabe tudo. Ele falou, ó, rei, ele fez uma forca para Mardoqueu, hein? De 20 metros, está lá na casa dele. Ah, tem uma forca lá de 20 metros? Põe ele lá. Pendura ele lá. E o Amã morreu na forca. Morreu enforcado. Na forca que ele mesmo tinha construído para Mardoqueu. Né? Então, assim, e agora o rei olha para Mardoqueu de uma forma diferente, ele sabe quem é Mardoqueu, ele entende que Mardoqueu é o pai de Esté, é o pai de criação de Esté, e ele agora exalta Mardoqueu, coloca Mardoqueu numa posição privilegiada, e o rei agora olha para o povo e diz, e agora, como é que a gente vai fazer? Esté diz, rei, muda esse plano, muda esse decreto. O decreto de rei foi dado, não pode ser mudado, irmãos. Falou, está falado, está valendo o decreto, mas o rei pegou o seu anel, e da mesma forma que ele entregou para Amã, ele entrega agora para Mardoqueu, e ele diz, faz o que você quiser para livrar o seu povo. Faz o que você quiser para livrar o seu povo. E Amã pega então e faz um novo decreto, e nesse novo decreto ele permite que o povo judeu, nesse dia, se defenda. Mardoqueu. Permite que o povo se defenda. Agora o povo vai poder lutar, vai poder se defender, vai ter condições de proteger a sua própria vida contra o ataque desse povo. Não poderia mudar o decreto que seria dado, mas agora sai uma nova lei, sai um novo decreto, e nesse novo decreto permite ao povo ser salvo dessa destruição. Não foi assim que Cristo fez, irmãos? Se você olhar para a história, né, Paulo diz assim, olha, havia uma lei no meu corpo que me prendia, né? Deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 7. Estou terminando já, irmãos. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 22, Paulo diz assim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo vejo uma outra lei agindo nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma condenação imposta, e essa nunca foi mudada. O que Deus determinou acerca do pecado continua valendo até hoje. A alma que pecar, essa vai morrer. O salário do pecado continua sendo a morte. A morte ainda continua pairando sobre aqueles que não encontraram a vida em Jesus Cristo. Mas em Cristo Jesus uma nova lei veio. A lei do Espírito de vida.
E todo aquele que crê em Jesus, ele não vai mais morrer, ele não vai mais perecer. Ele consegue se livrar do pecado e da morte. Paulo diz, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Isso nos faz lembrar essa história, né? Essa história nos faz lembrar isso, né? O rei não podia mudar a lei que já tinha sido posta, mas podia vir uma lei nova, proporcionando ao povo salvação, libertação, um livramento da morte. Serem livres da morte, serem livres da morte. E foi exatamente o que aconteceu. Quando chegou o dia 13, o dia da guerra, todos os judeus se prepararam, e quando os seus inimigos se levantaram, os judeus pelejaram contra eles, e os judeus venceram. Os judeus venceram no dia 13, venceram a guerra, e tiveram ainda o apoio dos governadores, porque agora Mardoqueu era um homem de destaque na corte, Mardoqueu tinha assumido uma posição de honra, ele era o segundo depois do reino, no reino. E todos começaram a reverenciá-lo, a respeitá-lo, e quando os governantes viram que era o povo de Mardoqueu, apoiaram o povo, e o povo judeu partiu para a guerra contra os seus inimigos e venceu. Veja que o povo judeu, ele não lançou mão dos despojos dos seus inimigos, porque eles não queriam tomar nada de ninguém, só queriam defender as suas próprias vidas. Só queriam defender as suas próprias vidas. Então, no dia 13, toda a província, todas as 127 províncias, em todos os lugares, os judeus pelejaram. 75 mil pessoas morreram nas províncias, porque insurgiram contra os judeus pelejaram e venceram. Na cidade de Suzã, também a guerra aconteceu, e os judeus ali saíram vitoriosos. E na cidade de Suzã aconteceu algo interessante, porque o decreto era só para o dia 13, né? O dia 13 era o dia da morte, então no dia 13 também seria o dia deles poderem lutar. Só que em Suzã, a rainha pediu para o rei para estender até o dia 14, porque eles queriam colocar os filhos de Amã na forca também. Né? E o rei permitiu que fosse assim. Então, enquanto nas províncias, dia 13 encerrou-se toda a batalha, eles venceram, e no dia 14 eles comemoravam, no dia 14, lá em Suzã, o povo ainda estava guerreando. E só no dia 15, o povo de Suzã conseguiu comemorar, conseguiu festejar. Né? E enquanto as províncias comemoraram no dia 13, no dia 14, a grande libertação de Deus, o grande livramento de Deus, o mudar da sorte daquele povo, no dia 15 foi o dia do pessoal de Suzã comemorar. Por isso que o dia 14 e o dia 15 foram escolhidos como o dia do Purim, o dia da comemoração, o dia da festa. Dia 14, porque foram as províncias que comemoraram. No dia 15, porque Suzã só comemorou no dia 15. Então, os 2 dias que foram utilizados para essa comemoração, Mardoqueu decretou esses 2 dias como dia de festa. Era o dia do Purim, era o dia de que Deus mudou a sorte. Foi o dia que Deus mudou a sorte. Eles iam morrer, lançaram a sorte para matá-los nesse dia. Então, Deus, nesse dia, também mudou a sorte, transformou a morte em vida. Então, o que essas festividades representam para a igreja? Primeiramente, representa exatamente a nossa vitória contra a morte e contra o pecado. Teve um dia que Deus mudou a minha e a sua sorte. Nós, como povo judeu, caminhávamos para a morte, não tinha esperança nenhuma de vida, mas um dia Deus enviou Jesus Cristo, e Jesus veio exatamente para transformar a morte em vida, para mudar a nossa sorte, nós que não tínhamos esperança nenhuma de sermos salvos, porque estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, e a lei de Deus e a ordem já tinha sido dada. A alma que pecar, essa vai morrer. Mas Jesus veio e mudou. A cédula que era contra nós, ele riscou, ele cravou na cruz. Cravou na cruz. E o povo agora comemora o dia em que foi mudado. E era uma festa, irmãos, que envolvia todo o povo. E o decreto era para que essa festa envolvesse todo o povo, ricos e pobres, todos deveriam participar. Então era um momento de muita alegria. O dia do Purim era comemorado em Israel como um dia de um momento de muita alegria, de muito regozijo, e eles compartilhavam tudo. Juntavam os pobres e os ricos, então os ricos traziam aí em abundância comida para que todos pudessem comer, todos pudessem se saciar. E no 2.2, nós vemos aí 2 palavras que são fundamentais: comunhão e solidariedade. Marcavam a festa do Purim.
Era um dia de comemorar o livramento, era um dia de celebrar o grande livramento, o dia em que Deus mudou a sorte, o dia que Deus transformou a morte em vida, mas era um dia de expressar solidariedade, de expressar comunhão, dos irmãos estarem juntos, de todos os judeus se reunirem, partirem o pão junto, cuidar dos necessitados, distribuir para os pobres, para que todos pudessem juntos comemorar. Ricos e pobres, todos deveriam comemorar juntos. E o que isso representa para a igreja? Um dia também Cristo nos libertou, né? Um dia Cristo também mudou a nossa sorte. Um dia Cristo transformou a nossa morte em vida. A igreja tem que se alegrar nisso. Tem que se alegrar nisso. Eu achei interessante que os nossos irmãos que escreveram a revista, eles colocaram aqui que a Santa Ceia é um dia que nós reservamos para comemorar isso. O momento da Santa Ceia é o momento que a igreja se reúne numa comunhão especial para comemorar exatamente o grande livramento que Deus nos deu, a mudança que Deus fez na nossa sorte. Deus um dia mudou a minha e a sua sorte, porque estávamos para morrer e Ele nos salvou, e nós nos reunimos para comemorar isso. E Jesus disse, olha, vocês vão comemorar isso todas as vezes, comendo do meu corpo, bebendo do meu sangue, lembrando da minha morte, para que vocês nunca esqueçam do grande livramento que Deus proporcionou a vocês. É para vocês não esquecerem. A festa do Purim foi estabelecida com esse propósito. Mardoqueu disse, olha, vocês não podem esquecer o que Deus fez aqui. Vocês não podem esquecer o livramento que Deus deu a vocês. Vocês não podem esquecer que vocês caminhavam para a morte e Deus mudou isso. Deus trouxe vida. E Jesus disse a mesma coisa, olha, para que vocês não se esqueçam. Para que vocês possam lembrar de mim, lembrar do meu sacrifício na cruz. Vocês vão comer o pão e vão beber do cálice. E a igreja deve olhar para esse momento também e pegar o exemplo dessa comunhão vivida por essas pessoas. Dessa comunhão que eles viviam, essa solidariedade. E veja que a igreja primitiva, ela nasce exatamente nesse contexto de comunhão e solidariedade. Comunhão e solidariedade. Quando você abre aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4... Como viviam os irmãos? Capítulo 2, versículo 43, diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos foram feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então veja que o exemplo ficou para nós. Se naquela época era só a sombra, e o povo já tinha esse desejo de se reunir, de estar junto, de partir o pão, de viver essa fraternidade, de viver essa comunhão, agora, irmãos, que a realidade chegou, que a realidade é Cristo e já se manifestou a nós. A igreja deve estar cada dia mais junta, vivendo cada dia mais esse momento de comunhão. É tão bom quando podemos nos reunir em nossas festas, né? Achei interessante a palavra do pastor Arnaud na orientação aos professores. Ele disse, olha, nós estamos impedidos de fazer festa agora, mas quando passar essa pandemia, nós vamos fazer festa. Nós gostamos de festa, de ter o povo junto, abraçando, junto, comemorando essa comunhão que Deus nos deu, irmãos. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, Cristo nos salvou, nos fez uma família, nos fez um povo, seu povo. E nós devemos comemorar isso todos os dias. Amém? Irmãos, foi essa a lição de hoje. Espero que os irmãos tenham compreendido essa comparação. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Curva sua cabeça, mesmo assentado aí onde você está. Deus, muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque em Cristo, ó Deus, nós fomos livres. Nossa sorte foi mudada, Senhor. Assim como o Senhor mudou a sorte de Israel naqueles dias, através de Esté, através de Mardoqueu, um dia o Senhor também mandou Jesus e o Senhor mudou a nossa sorte. E nós te louvamos. Ajude-nos a viver essa comunhão, Senhor. A viver, ó Deus, cada dia, esse momento em nossas vidas, alegrando-nos em Ti por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Como Deus é bom.
Irmãos, escola dominical é algo maravilhoso, né? Escola dominical é indescritível. E aí, meu irmão, pegue a revista, leia em casa. E faça o dever de casa, página 65. Depois você lê de novo, faz o dever de casa. Questionário. Qual é a representação tipológica do rei e das duas esposas? Né? Ficou bem claro. Qual a representação tipológica de Mordecai e Amã? Também ficou claro. Qual o significado da palavra Purim? E qual o motivo da festa? Também ficou claro. E cite 2 lições da festa que se aplicam à igreja. Né? Eu estava ali pensando, ouvindo o pastor Elias, que coisa maravilhosa, né? Haverá também um último ataque a Israel. Israel é motivo de ataque todo o tempo. E esse último ataque será no Armagedon, né, irmãos? Mas aí Cristo desce e Cristo livra o seu povo, né? Será o último ato do grande Mordecai, né? E desce com a igreja, assim como Mordecai, né, veio com todos os seus príncipes. Muito bonito, muito bonito.